Tem coisas sobre a sua vida que você simplesmente nunca vai saber. Pois é, enquanto você está vivendo um dia comum agora, existem versões de você circulando por aí que você nunca viu. Histórias sendo criadas sem você. E algumas delas é bem provável que você não ia gostar de ouvir. Olha, longe de mim querer transferir minhas paranoias para você, mas eu senti necessidade de fazer um episódio só sobre isso. E já adianto que não é um episódio sobre respostas, é sobre parar para pensar e perceber que não importa o cuidado com que você constrói sua persona ou com que você vive sua vida, sempre vai ter gente com opinião distinta sobre você, sempre vai ter gente que você não faz a menor ideia da índole. Enfim, hoje o surto é surtado. Primeira coisa, a versão de você na cabeça dos outros pode não ser você, ou quem você gostaria de ser. Olha, eu queria ser lembrado como uma pessoa que deixou uma marca positiva. Eu e mais 6 bilhões de pessoas no mundo, né? É aquele desejo meio silencioso de que, apesar de tudo que você já fez, do que você já falou, das versões meio tortas de você que já apareceram por aí, se alguém lembrar de você um dia, venha algo bom. Uma coisa engraçada, um gesto gentil, um momento em que você apareceu para ajudar alguém quando precisava. Claro, para isso você precisa ter feito essas coisas. Mas também acho que a gente faz, muitas vezes, sem perceber. Você pode ser uma pessoa leve, divertida, interessante, e também pode ser impaciente, duro, meio desagradável, dependendo do dia, dependendo de como você acordou, ou dependendo se você esqueceu de tomar o remédio. Mas enfim, o ponto é que existem várias versões suas circulando por aí. E isso me incomoda muito, porque você não controla essa narrativa, você não controla qual versão sua ficou na cabeça de alguém. Talvez para você tenha sido um dia comum, mas para outra pessoa foi o dia em que você foi seco, ou o dia em que você foi incrível. E você nem sabe qual das duas ficou. Se bem que tem um consolo meio suspeito nisso tudo. Pessoa que morre normalmente vira santa, né? Incrível como todo mundo vira uma pessoa maravilhosa no dia seguinte. Deve ser o melhor rebranding da história. Mas enquanto você está vivo, não tem esse filtro. A lembrança de você aparece em lugares que você não vê. Numa mensagem que você manda e alguém interpreta de um jeito totalmente diferente, num comentário solto que vira outra coisa na cabeça de alguém. E seria lindo se todo mundo carregasse da gente só uma versão quase perfeita. Você pode passar a vida inteira tentando ser uma coisa, e ainda assim ser lembrado por outra. Porque no fim, você não existe na memória dos outros. Você existe na interpretação deles. E isso você nunca vai controlar. Nível de surto. 1. Segunda coisa, você confia em memórias que talvez nunca tenham acontecido daquele jeito. Eu não gosto de futebol, mas eu lembro de uma história, ou talvez eu ache que lembro. Olha aí o surto já funcionando. Enfim, imagina o seguinte. Final de campeonato, seu time há 10 anos sem ganhar nada, você vai para o estádio animado, nervoso, com aquela sensação de hoje vai. Começa o jogo e dá tudo errado. Seu time leva gol, depois outro e mais um, uma goleada. E você ali no meio da torcida pensando, que péssima ideia eu tive. Você podia estar em casa, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas não. Você escolheu estar ali assistindo ao pior jogo da sua vida. Com vontade de ir embora, de sumir, de fingir que aquilo nunca aconteceu. Só que aí, faltando 10 minutos para acabar, alguma coisa muda. Um gol. A torcida reage. Segundo gol. O estádio começa a acreditar. Aí vem o terceiro, quarto. Um milagre, o jogo vira. E aquele dia que era para ser um desastre, vira o melhor dia da sua vida. Um dia histórico, inesquecível. Só que tem um detalhe engraçado nisso. Se alguém te perguntar sobre esse jogo depois, você não lembra do sofrimento do mesmo jeito. Você não se lembra da angústia, do arrependimento de ter ido. Você lembra da virada, da emoção, da história épica, porque o final foi bom. Se tivesse terminado na goleada, seria só um trauma. Mas como terminou bem, vira narrativa de superação. Pois é, a memória edita, corta, escolhe o que fica, e a gente compra essa versão, como se fosse a verdade inteira. É meio parecido com quando alguém morre, como eu falei antes. Você dificilmente pensa, nossa, essa pessoa era complicada, hein? Não, ela vira incrível, generosa, quase um patrimônio da humanidade. A pessoa te devia R$ 1.500, mas vira... Ela tinha um coração tão bom. Coração bom e um histórico questionável com um banco central pessoal. Ou então, ela nunca fez mal a ninguém, né? Fez, mas agora virou conteúdo premium bloqueado. E o mais bizarro é que não é que a gente mente, é que a memória suaviza, passa um filtro.
dá uma polida, quase um facetune emocional. Talvez o que mais assuste nem seja a memória falhar, é o fato de que ela falha, te protegendo e ainda assim te enganando. Nível de surto. 3. Terceira coisa, tem conversas acontecendo sobre você que você nunca vai ouvir. Olha, gente, quando eu era adolescente, existia uma espécie de WhatsApp, só que no computador. E não era o MSN, isso era antes. Chamava ICQ. Não sei se você que está ouvindo lembra disso, mas era basicamente uma lista de pessoas, cada uma com um número bizarro, tipo um CPF emocional. Você adicionava e pronto. Se a pessoa estivesse online, você falava na hora. Se não, a mensagem ficava lá esperando. Simples, direto, sem status, sem stories, sem performance. Teve uma vez, na época da escola, quando eu estava na sexta, sétima série, que a minha mente desocupada, como sempre, resolveu trabalhar contra mim. Eu pensei, e se eu tentar entrar no perfil das pessoas do colégio? Sem motivo, sem necessidade. Só curiosidade adolescente mal direcionada. Aí veio a ideia genial. Ah, vou tentar o número da pessoa e usar a data de nascimento como senha. Será que rola? Primeira tentativa. Nada aconteceu. Aí veio a segunda pessoa, uma menina chamada Monique. Coloquei o número, a senha, entrou, assim, facílimo. Eu basicamente hackeei o ICQ com a estratégia aniversário, mas fé em Deus. E aí você pensa, nossa, você foi ler as conversas privadas dela, né? Não, eu fui fazer algo pior. Fui falar com outras pessoas, fingindo ser ela, para perguntar sobre mim. Olha o nível. A pessoa invade o sistema e usa isso para fazer pesquisa de opinião sobre si mesma. Oi, amiga. O que você acha do fio? Na época, me chamavam de fio no colégio. Bem natural, discreto, quase imperceptível. Eu entrei nos 4 perfis assim, construindo meu próprio Ibope clandestino. Até que resolvi contar para um amigo meu e aí ele falou, nossa, você pode ser preso por isso. Eu na hora já me vi sendo levado algemado pra FEBEM ou pro Instituto Padre Severino, com 13 anos, por crimes cibernéticos da 5ª série. E aí eu encerrei por medo, mas o ponto nem é esse. Eu nem lembro direito o que as pessoas responderam. E isso já diz muito, porque se tivesse sido algo muito bom, eu lembraria. Se tivesse sido algo muito ruim, eu lembraria. Provavelmente foi irrelevante, mas a sensação ficou, porque, no fundo, tem conversas acontecendo sobre você o tempo todo, e você não tem acesso. Numa mesa de bar, num grupo de WhatsApp, num comentário depois que você sai da sala, e pode ser algo completamente banal, ou pode ser alguém criticando você com uma convicção impressionante, baseada em absolutamente nada, o que, convenhamos, acontece bastante. Claro, tem gente que resolve isso tendo um informante, aquela pessoa que chega com amigo, preciso te contar uma coisa, o que na prática é um relatório semanal da sua reputação. Só que aí você troca um problema pelo outro, né? Porque agora você sabe, e saber não traz paz, traz roteiro. Você começa a revisar tudo. Será que foi aquilo que eu falei? Será que eu fui estranho naquele dia? Será que eu preciso explicar melhor? E pronto, você entra num looping tentando gerenciar uma versão sua que nem está na sua mão. E talvez esse seja o ponto mais estranho de todos. Você existe em lugares onde você não está. E ainda assim, essas versões ajudam a construir quem você é. Para os outros, sem a sua autorização, sem revisão, sem direito de resposta, e você segue vivendo. Nível de surto. 5. Quarta coisa. Alguém já te viu pela última vez e você não fazia ideia. Tem um tipo de fim que não parece fim, porque não tem aviso, não tem trilha sonora, não tem aquela cena dramática de despedida. Só acontece. A gente já entende racionalmente que relações acabam. Amizades esfriam, relacionamentos terminam, pessoas se afastam, mas ainda assim é meio estranho pensar que algumas dessas histórias simplesmente acabam sem um ponto final. Você só para de ver a pessoa. Às vezes foi alguém importante, às vezes foi alguém que passou rápido, um amigo de viagem que você conheceu no hostel, ou uma amiga de um amigo que você achou incrível naquela noite e nunca mais viu, nem trocou Instagram. Aliás, essa é a prova máxima de que a relação não era para ser. Não teve follow. Mas mesmo assim existiu, teve conversa, teve troca, teve alguma conexão ali e acabou, sem cerimônia. Agora, leva isso para um passo além. Não é sobre relações que se dissolvem. É sobre momentos que você não identifica como última vez. Você pode ter visto alguém pela última vez e nem percebeu. Um colega, um vizinho, alguém que cruzou seu caminho várias vezes e de repente parou. Parou porque mudou de cidade, porque mudou de vida, ou porque simplesmente não está mais aqui. E você nem sabe. Você só segue a sua rotina, enquanto aquela pessoa já virou passado definitivo. E isso fica mais estranho quando você pensa no aleatório.
uma pessoa no metrô, alguém sentado do seu lado num café. Você olha, ignora, volta pro celular e aquela pode ter sido a única vez que você viu aquela pessoa na vida. Ou a última vez que alguém viu ela. Pode parecer pesado, mas também tem um lado meio absurdo nisso. Porque a gente trata encontros como se fossem garantidos, como se as pessoas fossem fixas. Tem gente que entra na sua vida por anos, tem gente que entra por 15 minutos. E em termos de última vez, dá no mesmo. A diferença é só o quanto você percebe. E talvez o mais doido seja isso. A maioria das últimas vezes não parecem importantes. Elas não têm cara de encerramento. São só mais um dia comum, mais uma conversa qualquer, mais um depois a gente se fala. E você nem registra, porque no momento não tinha nada de especial. Só que era. A gente vive achando que vai reconhecer os finais, mas quase nunca reconhece. Nível de surto. 9. Quinta coisa. Existem pessoas perigosas vivendo vidas completamente normais ao seu redor e você jamais saberia identificar. A minha mãe é viciada nesses programas de crime. Série de assassinato, psicopata, investigação. Se tiver alguém sendo preso no final, ela já está assistindo. Ela usava a minha HBO Max e esquecia de entrar no perfil dela. Daí ela entrava no meu e nem percebia. E aí eu abria depois e meu algoritmo estava completamente desorientado. Metade sugerindo coisa leve, tipo Irmãos à Obra, Ame-a ou Deixa, programa de reforma, né? E a outra metade, Arquivos do Porão 3. Ou então, O Vizinho que Sorria e Matava Demais. Ou então, Confissões gravadas em VHS sobre mortes dos anos 80. Uma mistura perfeita, né? Entre decorar a sala e esconder um corpo atrás do gesso, do drywall. E ela também ama aquele programa de aeroporto, que o agente olha pra sua cara e já decide que você é traficante internacional. Pô, você só queria levar um shampoo maior que 100 ml e sair de lá quase confessando crime que nunca cometeu. Mas o favorito dela, disparado, é série de crime. Mas por que eu tô falando disso? Porque é meio perturbador pensar que essas pessoas existem fora da tela. E não tem trilha sonora, não tem legenda dizendo psicopata. Elas são normais. Podem ter esbarrado em você na rua e falado foi mal. Pode ter até te atendido num café ou segurado a porta do elevador pra você. E você nunca saberia, nunca. Você anda tranquilo por aí, confiando numa leitura superficial das pessoas, como se isso fosse suficiente, como se desse pra saber alguma coisa, mas não dá. E mesmo assim, amanhã você vai sair de casa de novo, cruzando com dezenas, centenas de pessoas completamente desconhecidas, achando que conhece o mundo, sem perceber que talvez o mundo esteja escondendo muito mais do que mostra. Nível de surto. 10. Nota 10. Se você ouviu tudo isso e pensou, eu já sabia dessas coisas, são muito óbvias. Pois é, são óbvias mesmo. Mas também garanto que você não parou uma madrugada e ficou pensando nisso às 3 da manhã. Porque saber é uma coisa. Agora, parar, encarar e ficar ali é outra coisa completamente diferente. E esse é meio o meu papel aqui. Não é trazer nada revolucionário, é só mexer um pouco com a sua cabeça. Pegar as coisas que já estão aí e insistir nelas até elas ficarem levemente desconfortáveis. Quase um serviço público, um alongamento mental. Agora é o seguinte, se você se identificou com algum desses surtos, comenta aqui no Spotify, porque hoje o combo foi especial. E quando você comenta, o Spotify, olha só, ele entende que esse podcast é incrível, o que honestamente ele é mesmo. E começa a recomendar para mais gente. E aí a gente amplia isso. Mais gente pensando demais, mais gente criando teoria desnecessária, mais gente levemente perturbada andando por aí. O que convenhamos, é ótimo, né? Porque quanto mais gente doida tiver por aí, menos maluco você vai parecer.